Planejado ou não, a sucessão certamente ocorrerá. É apenas uma questão de quando e como. O que não é certo é se o escritório terá algum valor quando a próxima geração assumir. Escritórios de advocacia não estão imunes ao colapso da sucessão. Gesto de gestão. Olá, estamos de volta aqui com o nosso Gesto de Gestão, edição 91. Não, nós não tivemos a luz cortada no episódio anterior. Não estávamos aqui no estúdio por conta da minha gripe, mas tá tudo certo, né, gente? Agora estou aqui quase que saudável, André Porto Alegre. Que bom, ficamos felizes, né? Eu, nós. Daniele e os ouvintes todos, a Aline, todos ficam muito contentes, mas muito bom estar aqui de volta. Tá, Dani? Oi, gente, tudo bom? Lupe, que bom que você tá bem. Oi, André, oi, ouvintes. Legal. Legal também ter a nossa audiência que cresce a cada episódio, e você pode escrever pra gente aí, dar sua sugestão, fazer sua crítica aí, você que nos ouve pelo Spotify. Agora é o seguinte, eu queria que o Ed colocasse uma música de fundo aqui, uma música pra curiosidade, porque, André, eu quero perguntar para você quem é David Wood e qual foi a sua trajetória profissional e o que ele fez nos últimos 2 anos de atuação. 3 perguntas aí. 3 perguntas numa só. Só. Quase para 3 podcasts. É isso, né? É tipo isso. Agora, é muito curioso que quando você pede as músicas pro Ed, só para os nossos ouvintes saberem, a gente não sabe qual é a música que o Ed vai colocar. Não. Então é uma surpresa depois para nós todos. Então, né, Daniel, espero que os nossos ouvintes tenham gostado da música que o Ed, como sempre, muito talentoso e muito espirituoso, com certeza vai colocar, que deve ser a única trilha que pode definir quem é David Wood. É a trilha do David Wood. Quem? Bom, David Wood é um ex-sócio do Barnes Thornburg, o 97º maior escritório de advocacia do mundo, com uma receita na ordem de $700 milhões e cerca de 740 advogados. Ele se aposentou após uma carreira de 38 anos atendendo grandes clientes corporativos e nos últimos 2 anos da sua carreira, David Wood passou centenas de horas, pelo menos ele lançava, né, Daniele, no time sheet, ele lançou centenas de horas migrando seus negócios de $6 milhões para os sócios mais jovens. Olha que interessante, Daniel. Ele se dedicou nos últimos 2 anos da carreira a fazer alguma coisa que poucas vezes eu vi no mercado da advocacia brasileira. Muito interessante. Ele sistematizou a sucessão, né? Sistematizou a sucessão. E isso desperta a minha curiosidade, André, porque te pergunto o que David Wood faz atualmente. Bom, depois ele descansa, né? Porque passou primeiro 38 anos atendendo clientes na advocacia. 2 anos ensinando um monte de... Acho que agora ele bando de jovens advogados. Descansa em paz. Não, ele tá em paz. Não há rest in peace. Não. Mas atualmente o David Wood aconselha escritórios. E outra coisa que é interessante, gente. Aconselha escritórios de advocacia sobre como replicar esse processo de transição de negócios e como navegar em questões relacionadas ao planejamento de sucessão. Para David Wood, a sucessão dos atuais proprietários de um escritório para novos é inevitável, porque cada geração de advogados um dia deixará de exercer a advocacia, seja por aposentadoria, morte ou invalidez. Os que ficarem para trás serão os seus sucessores. Então, ele teve essa experiência, não era orientado pelo escritório, absolutamente nada disso, era uma questão natural dele, ele achou que ele precisava, fazia parte, era um propósito dele, sob o ponto de vista profissional, por isso é que se transformou em uma matéria, em um artigo que nós fomos localizar, a nossa produção foi localizar, e ele transformou isso em um propósito, fez isso e achou que havia escalabilidade, né, Daniele e Lupe? Deve haver mesmo escalabilidade para desenvolver esse tipo de trabalho com outros escritórios. E necessidade também, né, André? Ele percebeu que tem um nicho aí, porque acho que teve um que você traz pra gente hoje, a gente refletindo em como é difícil a sucessão, né? Então, assim, ele percebeu que isso é um nicho de mercado. Terrível. E eu acho que o gesto de gestão, Lupe, a gente podia convocar o David Wood. Sim, porque eu acho que ele é ouvinte nosso. Eu acho que o David Wood, se não... Ouvinte da Dani, do gesto de inovação. Sem dúvida, mas todos são, né? Quem não é? A pergunta é essa, quem não é ouvinte de Daniele Serafino? Mas
Achei interessantíssimo, até mesmo porque eu costumo dizer que a advocacia brasileira está na terceira geração, né? Eu sempre falei isso. Isso não significa uma questão geracional necessariamente, mas nós temos ainda escritórios que foram fundados por avós dos que estão hoje no comando, né? Tem muitos filhos que estão no comando, filhos de fundadores, mas já existem netos de fundadores. Então, por isso que eu brinco que é a terceira geração. Como também falo que nos Estados Unidos a gente estaria na quinta geração, ou seja, você tem escritórios muito mais antigos e tudo mais. E a questão, eu acho que a gente está vivendo um momento exatamente de transição geracional. Eu tenho plena convicção que a gente tem uma leva de importantes fundadores de escritórios brasileiros, independente da idade, aqui a gente não está ligando necessariamente com a questão do avançado eventual da idade, mas que está ligado a momentos de reflexão sobre carreira, sobre continuidade, sobre outras coisas. Então, acho que pessoalmente me chamou muito a atenção o David Wood, que eu acho que Gesto de Gestão deveria trazê-lo para o Brasil. Eu também. Adoraria ouvi-lo. Mas enquanto a gente não traz ele, André, o que você nos conta sobre isso? Pouco. Pouco, porque você sabe, Daniel, a tua pergunta é capciosa, né, Daniel? Mas é uma questão ainda muito sensível. E eu diria que sensível demais para os padrões que a advocacia deveria assumir. Então, a advocacia, que é tão pertinente quando trata dos clientes sobre determinados assuntos, é tão deficitária e carente quando vai tratar dos seus assuntos. Acho que a sucessão dos escritórios de advocacia tem passado por diversos processos de sucessão, particularmente, por isso é que identifico que pode haver aí uma tendência da gente estar fazendo uma migração geracional, efetivamente, e acho que os escritórios são pouquíssimos preparados. Conhecem pouco sobre a legislação, sobre o regramento disso. A advocacia, você sabe, Daniel, tem particularidades e particularidades muito sensíveis, Você não tem, as questões sucessórias não são estabelecidas, as questões de hereditariedade não são estabelecidas, as questões de... Existem decisões do STJ, inclusive sobre isso, bastante contundentes, que maculam o senso comum da hereditariedade, no caso da advocacia. Acho que os escritórios pouco deram atenção para isso. E o interessante aqui é que a gente não está falando só de morte, porque eu até encaro que o assunto morte é um assunto sempre, enfim, delicado para nós todos, eu não estou nem colocando isso. Mas a gente está falando de saídas voluntárias absolutamente legítimas, ou a gente está falando de impossibilidades momentâneas ou permanentes ao exercício da atividade. É algo que a gente tem que encarar. Eu queria até emendar, não sei se estarei correto aqui, mas eu queria emendar na pergunta da Dani já, né, e o que vem por aí, porque assim, quais são os dois cenários possíveis que o Wood descreve para a sucessão, André? Então, ele coloca que se os sucessores forem tão numerosos e bons em advogar e fazer dinheiro como a geração anterior e herdarem os clientes dos sócios aposentados, o escritório continuará a gerar lucros. Então, eu quase que também mandei meus cumprimentos pela essa obviedade, com todo respeito ao David Wood, mas obviamente, quer dizer, a questão é que aqui tem uma sutileza. Eu não sei se são tão numerosos, tão bons e sabem fazer tanto dinheiro, né? Essa é a questão. Se a próxima geração, segundo o Wood, não conseguir manter essa máquina funcionando na mesma velocidade, seja por falta de número ou de talento, ou por uma transição inadequada de clientes, o escritório pode enfrentar dificuldades. Wood se diz perplexo com o fato de que muitos sócios mais antigos não consideram os aspectos da sucessão e presumem que, como seus negócios são lucrativos agora, eles serão lucrativos sempre. Isso reflete uma amnésia em massa sobre a fragilidade dos escritórios de advocacia. Sensacional. E acredito totalmente nisso, André, porque o sucesso de hoje não é o sucesso de amanhã, né? Porque o mundo vai mudando, os critérios vão mudando e as necessidades também. Então, você se calcar na continuidade do seu escritório, pensando na fórmula de hoje, ela necessariamente não é a fórmula de amanhã, né? Então, ou seja, essa migração, ela tem que ser o tempo todo feita. E ela exige, acho que um pouco, só voltando no começo da história que você me falou, eu não conhecia ele e o que ele fez, uma certa generosidade de atitude também. Porque, às vezes, a pessoa sai e deixa todos pepinos. Então vou mostrar pra nova geração que eles não são tão bons que nem eu, que não sabem fazer negócio que nem eu fazia, ou vão deixar eles camelarem um pouco. Agora, você ter essa generosidade de entender que você tá saindo
mas que também é sua responsabilidade deixar esse legado e a continuidade desse negócio, né? Porque a advocacia, e voltando aqui, desculpa, eu ia concluir, mas voltando para explicar um ponto. A advocacia ela é muito personalíssima, né? É uma atividade que ainda ela é muito... Se a pessoa procura aquele advogado que ela confia, uma questão personalíssima. E às vezes os advogados entendem que a profissão ela é só isso, só que a gente está numa migração para negócio. Sim. E para negócios tem que buscar a perenidade do negócio, o que faz parte da sucessão, seja voluntária ou involuntária. De que maneira você vai deixar para as outras pessoas continuarem tocando a sua clientela, a sua carteira, né, a sua área, seja o que for que você estiver envolvido. Então, existe uma postura de quem está saindo, seja quais forem as razões, dessa generosidade, de atitude mesmo, de responsabilidade, não só generosidade, mas responsabilidade com a perenidade do negócio. E dentro disso que você está falando, Dani, agora passando para o André, ele cita um caso aqui importante, né, André? Ele cita alguns, né, o Stroke e Levan, né, que foi um escritório que depois de 147 anos teve um colapso sucessório, né, o Howrey, que ele chama de colapso tudo isso, ou as reduções abruptas, né, de escritórios que os concorrentes levam práticas inteiras, né? Então ele vai citando diversos casos que teoricamente seria o que motivou a fazer o seu processo sucessório de uma maneira muito de orientar mesmo como é que era o atendimento da carteira de clientes que ele tinha. É bem interessante. E tem um alerta do Wood aí, né? Faz um alerta. Ele afirma que é uma falácia pensar que a sucessão é um risco contingente que pode ou não acontecer. Bom, isso é uma boa questão também. Quer dizer, ele nos avisa a todos que somos finitos, né? Eu sempre acho interessante essa lembrança, né? Em algum momento é bom lembrar. Mas é bom, é bom. Para quem não tá lembrando, é bom lembrar. É bom lembrar. E ele fala que a sucessão é inevitável e deve ser planejada. A maioria dos escritórios de advocacia sabe que precisa substituir a receita produzida pela geração dos baby boomers, e aí aquela nossa observação, né? A gente vive hoje todas as gerações dentro da advocacia. Alguns acham que o crescimento sozinho resolverá o problema, mas essa é uma estratégia aleatória, ou seja, que você cresce independente de como você orienta esse crescimento, né? Ele acredita que o crescimento só pode acontecer ao colocar os sucessores certos em números suficientes no lugar para exceder a receita gerada pela geração anterior. Isso raramente é alcançado sem um planejamento cuidadoso. Então ele faz toda uma observação. O que eu acho aqui interessante, Lupe e Daniele, é uma observação recorrente do David Wood sobre a necessidade de ampliação do quadro de sócios. Isso é uma questão muito interessante. É quase como se, de novo, né? Não vou olhar para a Dani agora, tá? Porque não vamos olhar. Não, de novo, porque eu sou mais adepto e aderente à ideia piramidal, que a gente sempre tem uma base maior, etc e tal, e quanto mais você vai rareando as posições, mas ele aqui coloca uma questão interessante, de que há necessidade também de você ter número de sócios suficientes para gerar receita. Então, essa é uma questão que eu acho que para os escritórios brasileiros é interessante de se pensar, que ao você ter outras pessoas cuidando de negócios, etc, você tem um processo de diluição, né, Daniele, natural, sim, mas que ele pode ser interessante para a preservação do negócio. Agora que a pergunta de alguns milhões de dólares que André Porto Alegre poupou ao longo desses anos, qual é o risco para escritórios mais lucrativos que não dominam o planejamento de sucessão? Bom, vou te falar que você já me fez muitas perguntas de $1 milhão, eu já devo estar, se eu conseguir responder todas, eu já devo estar, devo ser uma das pessoas que mais... devendo até. ou liso ou milionário, né? Pois é. E vindo aqui só por diletantismo, porque gosto de vocês. Ué, mas você não vem aqui por isso? André, olha só, olha lá. O cara tem um smoke. Eu tô entendendo, não dá. É outra categoria. Não. E agora vem a Dani querer os vencimentos dela no podcast, você percebeu, né? Bom, vamos lá. Mesmo escritórios mais lucrativos, eles correm o risco de fracassar algum dia se não dominarem o planejamento de sucessão. E acho interessante essa questão, planejamento de sucessão. Não é necessariamente a coisa assim, como é que vai ser, vamos fazer o documento, todo mundo vai assinar, top-down, não é top-down, todo mundo briga, porque escritório de advocacia, todo mundo briga, ninguém se entende,
fuzuê do cão. Imagina, aqui é assim, André, não, que isso, não é assim. Aqui é o Quase seguinte, assim, nada. planejamento de sucessão, né? Eu acho que é uma coisa parecida, já citamos aqui, e vou deixar público, não tem, por admiração, pura e simplesmente, a questão que o BMA fez. O BMA é um escritório que sabidamente está em um processo, em um planejamento de sucessão que não começou num dia e terminou um mês depois. Ele vai durar 5 anos. Porque um planejamento de sucessão pode durar 5 anos, porque ele demanda o reconhecimento de quem são os sucessores, ele demanda um aviso para os clientes de quem vai cuidar desses clientes, ele demanda que esse período seja explorado exatamente com tudo isso. Um plano de sucessão eficaz dá muito trabalho para ser executado. Frase do David Wood. E eu acho que é isso, é a resposta que eu não sei se vale $1 milhão, mas pode significar, Lupe, a perenidade do escritório assuma no seu escritório, independente da idade do fundador e da idade que os sócios tenham, um planejamento de sucessão. Olha, o André já alertou isso aqui lá no começo do gesto de gestão. Hein? Não, e eu tava pensando nisso, assim, mais gesto de gestão do que esse, assim, né? Que assim, é um gesto de você gerir o seu escritório, você pensar no planejamento de sucessão. Assunto super pertinente. E eu só acho que, e ele só está recorrente, só até pedindo desculpas para os nossos ouvintes, é porque essa questão do David Wood tem chamado a atenção do mercado americano de advocacia. Ele tem sido contratadíssimo. Ele tem sido, você falou, ele arrumou um lixo, né? Ele arrumou um lixo escalável, né? Ele vai fazer sucessão de Deus de todo mundo. Ou seja, ele não quer descansar. Não tem razão. Eu tenho capaz do Biden ter chamado ele, inclusive, para ver como é que é a sucessão. Tá precisando no momento, tá precisando. Meu Deus. Agora, você sabe quem não tem sucessor ou sucessora, André Porto Alegre? Ela mesma, Daniele Serafino, para o sossego dos nossos ouvintes, que ela não será substituída. Não, por enquanto. André já deve estar pensando na sucessão. Desculpa, eu não podia perder a piada. Eu sou um profissional de gestão, né, Daniele? Então, obviamente. Gente, né? casting aberto aqui. Antes que a gente comece uma discussão aqui, solta o nosso sinal sonoro. Deus me livre de um mundo sem a energia feminina empregada na liderança do direito. Pois é, gente, eu não podia deixar de passar essa oportunidade sem me manifestar nesse assunto polêmico. Eu sei que ele é. Mas eu me sinto no meu papel aqui no meu espaço para a gente tocar em alguns assuntos que se relacionam com isso. Mas antes de entrar nesse assunto do direito, eu queria falar um pouquinho sobre mim, coisa que eu faço pouco por aqui. Eu sou filha, sou esposa, sou mãe de 2 meninos, advogada com mais de 20 anos de experiência em cargos de liderança. Minha energia feminina sempre foi um equilíbrio para todos esses papéis na minha vida. E eu sou imensamente grata por essa força que me trouxe até aqui. Eu trabalho num escritório liderado por uma mulher brilhante, cercada por um time repleto de profissionais talentosos. Meu time é majoritariamente feminino, e a minha missão é usar essa energia para construir o futuro do direito. Não passei por um processo de masculinização durante essa minha trajetória. Pelo contrário, sempre coloquei minha família como prioridade e também o meu feminismo, na melhor forma dele, no dia a dia do meu trabalho. Mas vamos usar essa oportunidade para falar sobre os desafios do futuro do direito e a presença das mulheres neste lugar. Você sabia que a entrada das mulheres na advocacia começou no final do século XIX? Quando elas superaram barreiras para praticar a profissão? Pois é, a profissão não era permitida para mulheres. Nos Estados Unidos, Arabella Mansfield foi a primeira mulher admitida em uma ordem dos advogados em 1869. E no Reino Unido, a lei de remoção da desqualificação por sexo, esse é o nome da lei, de 1919, permitiu que mulheres atuassem como advogadas. Esses primeiros passos pavimentaram o caminho para as futuras gerações, embora o progresso tenha sido muito lento até aqui. Hoje, mais de 50% dos alunos dos cursos de direito ao redor do mundo todo são de mulheres. E aproximadamente metade dos advogados em todos os escritórios do mundo também são mulheres. Mas essa proporção não é a mesma, nessa quantidade de 50%, quando a gente pensa em liderança. Essa liderança, principalmente em escritórios de advocacia, ela é inferior aos homens. Apesar de as mulheres almejarem se tornar sócias no início de suas carreiras, o desencanto com a profissão as leva à saída, principalmente pela falta de reconhecimento e de apoio. E esse problema é crônico em todo o mundo, e inúmeras pesquisas têm mostrado isso. Ano passado tive contato com uma pesquisa muito profunda, que mostrou que as mulheres não abandonam
a liderança nos escritórios de advocacia, ou seja, deixam de querer ser sócias de um escritório por questões como a gente pode pensar, né, de maternidade, de quererem ser mães, de tá difícil conciliar a jornada. Muitas vezes elas deixavam de almejar esse lugar, muitas vezes pela falta de espaço que elas tinham nesse lugar. Então eu acho que hoje esse assunto aí polêmico que aconteceu fora do direito traz pra gente aqui a oportunidade de a gente refletir sobre o que tem acontecido neste lugar. Eu acho que faz parte do gesto de inovação dos escritórios de advocacia olharem para esse aspecto da diversidade de suas lideranças. Os desafios, gente, que essas pesquisas identificam são muitos. Existe a questão de estereótipos, especialmente em áreas relacionadas como litígios. Muitas vezes acham que as mulheres nessa liderança de litígios não seriam bem vistas. Existe a dificuldade do trabalho, né, do equilíbrio do trabalho pessoal e profissional, que a natureza, né, da advocacia, a gente sabe que ela é bastante exigente, né, então como colocar isso? Existe diferença salarial ainda que essas pesquisas apontam nas questões entre homens e mulheres e a subrepresentação na liderança. Mas o que eu quero deixar aqui é talvez um pouco desses caminhos, né, como é que a gente pode fazer uma boa inovação nesse lugar de gestão da liderança feminina dos escritórios de advocacia. E algumas sugestões aqui que eu encontrei em inúmeras pesquisas, numa bem recente que a Bar Association, né, a ABA, nos Estados Unidos, colocou, eu achei muito interessantes. Uma delas é amplificar a voz das mulheres, né, e garantir igualdade aí nas promoções, oferecer uma flexibilidade diferenciada para as mulheres com horários às vezes adaptáveis, opções de trabalho remoto, implementar política de tolerância zero ao sexismo, para a gente abordar esses preconceitos que muitas vezes são inconscientes, e promover mentoria e orientação para apoiar o crescimento de advogadas e liderança. Oferecer essas oportunidades de liderança e participação na tomada de decisões para que a gente possa, neste lugar onde ainda a gente vê que nas bases, tanto em faculdade, né, como, ou seja, os estudantes de direito, como dentro dos escritórios, a maioria já é feminina, como é que a gente pode permitir que essa maioria chegue nesses altos cargos de liderança? Eu acredito, gente, firmemente que se a gente continuar investindo a energia feminina e a voz das mulheres, não só o direito vai se tornar mais inclusivo, mas ele também será mais forte e mais capaz de lidar com os desafios que virão. Que a gente possa construir um futuro onde a liderança feminina faça parte e que ela não seja apenas uma exceção. Deus nos livre das pessoas que não entenderem isso. Pronto, falei. É isso aí. André, obrigado. Dani, obrigado. Não tem nem o que comentar depois disso que você falou. E é isso aí. Obrigado também a você que nos acompanha sempre aqui no Gesto de Gestão, que acompanha o episódio todo, fica lá, assim. Ó, deixa eu contar uma coisa, a gente tá enxergando você aí. A gente sabe se você ouve o episódio inteiro. Eu quero agradecer também a Aline Nascimento na mesa de som, ao Ed Chaves lá na edição e a Compasso Collab que nos abriga aqui nesse estúdio pra gente poder bater esse papo com você que nos ouve e com os meus amigos André e a Dani. Até a próxima, gente! Gesto de Gestão.